Dissesse só a Peppa e o Ted, eu acho que falta alguém da turminha. O Jorge, o irmãozinho dela, da Peppa. Boa, artistas! Então hoje nós vamos desenhar o... Jorge, o irmãozinho da Peppa. Vamos lá? E hoje nós vamos usar o quê? Caneta preta. Isso. E giz de cera ou lápis de cor. Canetas em mãos. Mas antes de começarmos o desenho, é hora do desafio. Artista apoia artista. Por quê? A gente notou que os nossos vídeos têm bastante visualizações, mas tem o quê? Poucos inscritos. Então, pessoal, se você é um artista, um potencial artista, apoie outros artistas, no caso nós, Sim, se inscrevendo e curtindo nossos vídeos, né, Pretinho? é isso aí. Então vamos lá? Vamos. Qual que é o desafio? Vou pegar nosso papel do reciclado aqui, que já com vários desafios. Deixa eu pensar. Já sei. Hoje vai ser uma coisa meio diferente. Certo. Vai ser uma claquete. Uma claquete. Isso, de cinema. Beleza. E em quantos segundos? Acho que 10. 10 segundos? 10 segundos, Então, conta uma aí. claquete. 1, 2, 3 e vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foi rápido, hein? Sim, Posso colocar aqui só as informações que a gente, na Pode. claquete a gente tem que colocar? Igual a claquete que tem no nosso vídeo, no teaser, sim. né? Uhum. Bom, tá aí a nossa claquete. Ficou meio tortinho, mas vale a pena. Tá bom. Ficou legal. Desafio. Vamos pro nosso desenho, então? Vamos. Vou guardar aqui nosso papel vai ficar cheio de desafio. Sim. Então, quem não se inscreveu, se inscreva, por favor, no nosso canal. Bora lá pro desenho do George de hoje, certo? Já fizemos a Peppa. Lembrando que a Peppa e o George e a turma da Peppa, eles são desenhados com o traço na cor do desenho. Mas Sim. nós estamos usando essa caneta aqui pra gente poder colorir depois, certo? Certo. Então vamos lá. A gente vai começar, ó, mais ou menos, segurando o papel. Vou deixar a caneta aqui. Com a tampinha aqui. Apoiou o papel. Agora, soltando a mão. Solte a mão. Solte a mão. Então, ó, aqui a gente vai começar com um círculo. Ó, esse círculo é meio ovalado, então, nessa forma aqui, ó. Tá vendo? Sim. Boa. E é meio um pouquinho deitado pro lado, né? Mas aí você fez mais retinho, mas vamos ver como vai sair o seu Jorge. Sim. Por baixo, seu Jorge, contudo. Seu Jorge. Por baixo aqui a gente tem uma linha. Uma linha. E agora a gente vai fazer aquele movimento que é difícil, ó. A gente vai vir aqui no Jorge, fazer a cabeça e parar aqui em cima, tá? Mas olha o meu movimento e depois você faz junto. Lembrando que o Jorge e a Peppa, eles não tem problema das linhas passarem umas sobre as outras. Então, ó, o Jorge vai vir aqui, ó. A gente vai fazer um traço assim, nesse formato, depois vai voltar aqui e depois vai vir aqui em cima. É um traço bem difícil, então eu quero Sim. ver soltando a mão aí, um exercício pra gente fazer soltando a mão. Vai lá. Boa, ficou Ficou meio bom. certinho. É, mas eu falei, o Jorge ele tem essas linhas, né? Então, lembra outra linha também que eu falei que tem essa característica, que ela atravessa outras, qual que é? A orelhinha, lembra que eu falei? Sim. Além daqui, né, do rosto, mas tem a orelhinha que ela vem aqui mais ou menos do Jorge, olha. Ela vem aqui e ela atravessa a outra linha, não tem problema atravessar. Vai lá. Aqui. Boa. E a outra orelhinha também não tem problema atravessar, a gente faz do outro lado. Vai lá. E uma maior que a outra, né? Perfeito, Uma perfeito, menorzinha, ficou ótimo. que é Você viu que outra. eu tô indo e voltando porque a Peppa e o George, né, essa turminha, eles têm o traço um pouco mais grosso, então a minha caneta eu tô voltando e reforçando mais o traço. Você fez perfeito aqui no nariz e na orelha, certo? Certo. Então vamos lá agora, podemos fazer as duas bolinhas aqui do nariz do George. George, né? Não é George. Seu Jorge. Seu Jorge. E agora a gente vai fazer as bolinhas dos olhos, ó. Uma das bolinhas do Jorge, dos olhos do Jorge, ó, tá mais ou menos nesse meio aqui, ó. Entre essa pontinha da orelha Entre essas duas pontinhas aqui, Sim. tá mais ou menos aqui, ó. Vai lá. Isso. E do outro lado a gente vai fazer a outra bolinha do olho do Jorge. Muito bom. E
o olhar do Jorge, lembra que a gente fez o olhar da Peppa um pouquinho mais pra trás? Sim. O Jorge, ele tem um olhar meio de criança, assim, parece que é meio perdidinho, porque a criança sempre tá pensando em alguma coisa. E o Jorge, ele é meio assim, né? Sim. Ele sempre fica pensando, assim, parece que ele pensa mais do que ele conversa. Então, ó, uma das bolinhas do olho do Jorge, ó, é quase, não é no centro perfeitinho, é um pouquinho pra fora, ó. Tá vendo? Sim. Ele é um pouquinho pra cá, não é tão no centro. Um pouquinho pro lado. Isso, perfeito. E o outro olhar do Jorge é pro outro lado, então ele não é perfeitinho, ó. Só que não é muito, senão vai parecer que ele fica muito vesguinho. É só um pouquinho aqui, ó, tá vendo? Ó? É um olho pra fora e o outro pro outro lado. Então é um olhar bem característico do Jorge. E a boquinha do Jorge, como ele é mais tímido que a Peppa já tem um sorrisão, né? Sim. O Jorge, ele tem um sorrisinho assim, ó. Tá vendo? É um sorriso mais tímido, mais do jeitinho do Jorge. Assim. Beleza? Beleza. Agora a gente vai para a parte do corpo do Jorge. O Jorge tem um corpo meio achatadinho. Então ele faz esse movimento aqui, ó. É como se fosse um U, a letra U. Só que a letra U nessa pontinha de cá de fora, ela vai ser um pouco mais pontuda. Olha só. Eu vou vir aqui, lembre-se de segurando o papel. Eu venho aqui eu faço um pouco mais pontudo e voltei. Tá vendo como é mais pontudo aqui do que aqui? Sim. Então ela tem esse movimento. É um U, só que esse lado de baixo da bundinha do U, que é a bundinha do Jorge, ela é mais pontudinha, tá vendo? Ó? É bem redondinho o corpinho dele. É, né? só que lembra de puxar um pouquinho pro bumbum dele. Vai, faz a barriguinha. barriguinha, puxa um pouquinho o bumbum e voltou. Perfeito. Ficou ótimo porque ficou bem salientada essa parte do bumbum, tá vendo? Sim. Beleza. Agora, olha só. A gente vai fazer uma das mãozinhas do Jorge aqui, ó. Ó. Lembra que a gente passa o dedo do Jorge? Sim. Faz uma linha um pouquinho mais comprida, depois a gente volta aqui, ó, e faz os outros dedinhos do Jorge. Certo? Certo. Olha esse movimento agora. Isso é difícil, a gente vai ter que fazer uma bolinha aqui, ó. Vai lá. Quero ver fazer um círculo. Ele tá segurando uma bolinha? É. Sim. Vai pra fora. Isso. Lembre-se de soltar a mão. Você tá fazendo muito aquilo, de travar a mão num lugar e levar o lápis. Na verdade, a mão tem que ir junto com o lápis, tá? Tá. Boa. Agora a gente vai fazer isso, ó. A outra mão do Jorge, porque ele tá segurando a bola. Sim. Certo? Certo. Agora, olha só. A gente vai fazer a perninha da frente que tá passando por cima do corpo do Jorge. É só uma perninha. Uma perninha. Perfeito. E a outra perninha, ela não passa por cima. Ela vem aqui, ó, atrás do corpo do Jorge. Porque a gente tá vendo ele de lado, né? Exato. Perfeito. E agora a gente vai fazer os pezinhos, que os pezinhos do Jorge é diferente da Peppa. Ele é como se fosse uma minhoquinha, só que tem um lado da minhoquinha que é mais alto. Olha só isso, ó. A gente vem, sobe aqui, desceu. E aqui, ó, tá vendo que parece que esse lado é um pouquinho menor que esse. Sim. É uma minhoquinha onde tem o bumbum da minhoquinha mais alto. É tipo uma gotinha com um lugar... Uma gotinha escorrendo, ó. Sim. Uma gotinha tá escorrendo. Agora, o outro sapato, o outro pé é a mesma coisa, né? Sim. Nossa, eu fiz um pé maior que o outro, mas tudo bem. Vou falar que é a chuteira do George. Uma dica é quando você achar que você fez um maior, você vai lá e aumenta o outro também, né? Pra ficar os Sim. dois do mesmo tamanho. Eu vou pintar de preto. Certo? Certo. Esse aí é o nosso Jorge. O que você achou? Eu gostei. Fácil? Fácil. Vamos fazer só as bolinhas da bola do George? Faltou o rabinho dele. Ai, nossa, a nossa montanha-russa. Eu esqueci Sim. a montanha-russa. Então vamos lá, a montanha-russa do George. A gente tá vindo na montanha-russa, aí vai vir a parte do medo, gelo na barriga e depois é seu. Gelinho na barriga e depois do Gelinho seu. na barriga e depois é seu. Gelinho na barriga e depois do seu. Perfeito. Agora na bola do George, eu esqueci, mas vamos fazer. Ó. Tem umas bolinhas assim, ó. Que a gente pode pintar coloridas. Sim. Não precisa ser no mesmo lugar que a minha. Se você quisesse fazer sua bola até com um outro grafismo aí, um outro desenho, não tem problema. Pode ser várias bolinhas diferentes. Pode. Uma menor que a outra, assim. E aí, o que você achou do nosso George? Ficou bem legal. Gostou? Uhum. Vamos colorir?
Vamos. Você chama então o colorido com as palmas pra gente acelerar? Aham. Então vai. 1, 2, 3 e... Aí está o nosso George. Gostou, Ceci? Gostei. O seu ficou bem bonito, hein? Você também. O chãozinho marrom, o seu tá na terra e o meu tá na grama. Sim. Se eu tenho umas sombrinhas assim no rosto. Eu fiz só pra dar uma Uhum. trabalhada. E aí, Ceci, o que você achou do nosso desenho? Foi muito legal, foi muito divertido. Foi mesmo, e você que acompanhou até agora o finalzinho, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho das notificações. Mas papai, e eles que também desenharam? Eles podem postar no Instagram e marcar nossa conta, é @maisdesenha. Ou #maisdesenha. Boa ideia. Tchau.